Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 16 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre a cura de um cego, que não era cego de nascença. É tanto que quando Jesus ele toca nos olhos dele, depois que Jesus faz todo aquele processo, pega o cego pela mão, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e pergunta se está vendo, o que ele vai responder? O homem vai dizer: Estou vendo homens, eles parecem com árvores que andam. Então eles reconhecem os homens e reconhecem árvores. Então não se trata aqui de um cego de nascença. Mas é muito interessante, justamente, um detalhe, um dos detalhes do Evangelho. É porque Jesus, ou melhor, a cura que acontece naquele cego em duas etapas. Jesus faz todo aquele processo de cuspir os olhos, de tocar e de pôr as mãos. E Jesus pergunta: Estás vendo alguma coisa? E ele ainda não estava enxergando com nitidez. E a questão do processo da cura. É interessante isso. Quantas e quantas situações da nossa vida, quantas e quantas curas que vão acontecendo na nossa vida se tornam um processo. E é muito interessante que nós compreendamos isso. Por quê? Tem muitas áreas da nossa vida que precisam de cura. A cura não é só a cura física, mas existe a cura, por exemplo, a cura interior, a cura do coração, a cura espiritual também. Então, cura física, cura interior, cura espiritual, cura emocional. E às vezes tem curas que nós precisamos, mas que elas acontecem dentro de um processo. Muitas vezes nós não aceitamos isso, porque queremos que Jesus, que tem todo o poder, que é todo poderoso, que pode todas as coisas, que realiza o impossível, então que ele faça tudo de uma vez só. E não é bem assim. Muitas vezes Jesus quer que nós passemos por um processo de cura. E principalmente quando se trata de cura interior. De cura interior. Jesus quer a nossa colaboração. Jesus quer que nós estejamos em constante contato com Ele para que a cura aconteça. E essa cura gradual. Como de fato aconteceu com aquele homem. Aquele homem de fato foi curado. A segunda etapa aconteceu como? Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. É muito interessante, meu povo, porque isso nos faz pensar em quê? Outra coisa. Como Jesus se demora em algumas situações da nossa vida. Se a gente for analisar bem, isso revela um Deus que gasta tempo com a gente. Um Deus que está conosco ali nesse processo de cura. Um Deus que se preocupa com detalhes. Um Deus que nos acompanha passo a passo. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante.
Jesus cospe, toca, impõe a mão, pergunta, está vendo alguma coisa? Eu estou vendo homens, parecem árvores. Então Jesus volta, diz o Evangelho, Jesus volta a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Um Deus que gasta tempo conosco. Agora, é interessante nós percebemos também que somos nós que não gastamos tempos com Deus. Somos nós que quando chegamos e dizemos, Senhor, me cura, se Ele não me curar de uma vez por todas, na hora que eu quero e como eu quero, eu nem volto. Porque eu quero tudo assim, no estalar de dedos, no piscar de olhos, de uma vez por todas. Que o Senhor não demore ou melhor, eu não aceito o processo de cura. É um problema nosso. Então nós temos um Deus que se preocupa com os detalhes para que nós sejamos curados e verdadeiramente livres, e por outro lado, existe a nossa parte de sermos impacientes com o processo, de não aceitarmos o processo da cura, de não queremos fazer e entrar nesse processo, essa caminhada, esse percurso que vai terminar com a nossa cura. Não, nós não queremos. Às vezes fazemos uma experiência com Jesus, temos um encontro com Ele, a nossa fé ainda se torna uma fé ainda é uma fé muito superficial, mas nós não damos continuidade a esse processo. É preciso ter muito cuidado. É uma das coisas que o Evangelho hoje nos chama muito a atenção. O Senhor quer nos curar, mas será que nós estamos dispostos a enfrentar o processo, a viver o processo? É preciso pensar nisso, né? É preciso pensar nisso. Repito, e de propósito, Jesus gasta tempo com a gente. Jesus gasta tempo com a gente. Jesus gasta tempo comigo. Gasta. Isso expressa o seu interesse de estar comigo, de cuidar de mim em cada detalhe que eu preciso. Ele sabe que eu preciso e Ele está ali comigo durante todo o processo. Independentemente de quanto vai durar esse processo, Ele vai estar cuidando de cada detalhe da minha vida. Agora será que eu estarei disposto a permanecer com Ele e viver esse processo? Pensemos nisso. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.